Hello people! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda desde 2023 e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma simples em apenas 3 passos. Então, se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E também assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar o custo de vida na Irlanda e as minhas experiências aqui. Lembrando que o assunto de hoje é focado no custo de vida, então já pega um caderno e uma caneta para anotar todos os preços que eu vou falar aqui agora. Vou começar trazendo os custos das escolas, porque antes mesmo da acomodação você precisa pagar a escola, mesmo que não seja um valor que você precise pagar mensalmente, mas ainda assim é um valor significativo e o seu intercâmbio depende da escola, caso você venha para cá como estudante. Então, sem a matrícula da escola, você nem sai do país. Vou começar falando na ordem cronológica de cada escola e também quero lembrar que é sobre a minha experiência. Eu vou falar aqui as coisas que eu já vivi, o que eu achei sobre cada escola de acordo com o que eu vivi. Cada pessoa tem uma opinião diferente sobre cada instituição, por isso eu deixei um link na descrição que é de um site que tem as 42 melhores escolas de Dublin, de acordo com todas as pesquisas que eu fiz durante esse roteiro. Então, se você quiser, acesse esse site e veja as 42 melhores escolas de Dublin de acordo com as avaliações em estrelas e também em comentários de outros alunos que já estudaram lá. Começando pela escola Babel Academy of English, que chamamos aqui de Babel com o B só, porque eu sei que existe um aplicativo de inglês no Brasil chamado Babel também. Na verdade, eu não tenho certeza se é um aplicativo de inglês, enfim, é alguma coisa relacionada à cultura inglesa, mas eu sei que existe, então nós aqui temos a nossa versão Babel irlandesa, que é essa escola maravilhosa que eu tive o prazer de estudar. E dentre as 3 escolas que eu já estudei, essa é a minha favorita por conta da organização, da proatividade. Eu fui muito bem recebida pela recepção da instituição. Os professores também são muito amáveis, muito pacientes. Eu não tenho nenhuma reclamação sobre professores ou sobre o atendimento. Fora a proatividade também, porque muita coisa eu resolvia lá mesmo na recepção da escola pessoalmente. Eu não precisava mandar e-mail para resolver coisas simples, ao contrário da minha segunda escola, em que eu tinha que mandar e-mail para resolver qualquer coisa. E nessa escola eu estudei à tarde, da 1h45 da tarde até às 5h, e eu paguei em torno de 2.300 na primeira matrícula, e hoje o valor atualizado está em 2.700. Enquanto eu estava fazendo esse roteiro, eu dei uma checada nos preços de cada escola, porque já tem um tempo desde que eu me matriculei e fiz o curso, então hoje os preços já são outros, e de acordo com a tabela atual da Babel, o valor está em torno de 2.700 euros para estudar à tarde na primeira matrícula, e o valor da renovação é um pouco menor. Digo o valor da renovação porque quando você faz a sua matrícula pela primeira vez numa escola, o valor sempre vai ser mais caro. E se você decidir renovar o curso, caso você faça o General English, você tem direito a 2 renovações, ou seja, você pode se rematricular na mesma escola ou escolher uma outra escola para estudar. Então, o valor da primeira matrícula é mais caro, mas se você decidir renovar naquela escola ou em outra escola, o valor vai ser um pouco mais abaixo. No meu caso, eu faço o curso General English, que são 6 meses de estudo e 2 meses de férias. Eu também posso trabalhar meio período durante o período de estudos e full time no meu período de férias. Então, se você quiser saber mais sobre os tipos de intercâmbio, sobre os intercâmbios de estudos no geral, com mais detalhes, eu vou deixar nos cards o vídeo que eu fiz sobre os tipos de intercâmbio, onde eu explico sobre cada um, principalmente essa questão de intercâmbio de estudos. Voltando aos valores da escola, para você estudar de manhã na Babel custa em torno de 3.300 euros. Uma coisa que vocês precisam saber é que estudar no período da manhã, independente da escola, custa um pouco mais caro que estudar à tarde. Então fica aí a dica para você que quer pagar um valor um pouco mais abaixo. Estude à tarde, porque isso vai te custar um pouco menos que estudar de manhã. Mas se durante o seu processo de intercâmbio surgir trabalhos pela tarde, você pode estar efetuando a mudança no período. Ou seja, você pode trocar de horário, porém você vai precisar pagar uma taxa, e essa taxa vai ser de acordo com cada escola. Algumas escolas custam de 200 a 300 euros para efetuar a mudança de período. Se vocês quiserem saber mais sobre os valores atuais da Babel,
Eu deixei o link na descrição juntamente com outros links das escolas que eu vou citar aqui durante o vídeo. Por mais que eu gostasse bastante da Babel, a minha segunda escola foi a Berlitz. Isso porque na segunda renovação eu já estava um pouco cansada, então eu queria uma escola que tivesse a opção de segunda a quinta, já que todas não têm essa opção. A Berlitz foi uma saída que eu encontrei para esse meu desejo. E eu acabei não descansando na sexta-feira, porque o intuito era descansar na sexta-feira. Acabei até fazendo mais coisas e ainda por cima não tive uma experiência tão boa assim com essa escola. Isso por conta da desorganização. A escola não é de todo mal, mas eu achei um pouco desorganizada, o que me irritou um pouco. Mas como tudo, não tem só o lado ruim ou o lado bom. Eu conheci pessoas maravilhosas, amigos que eu mantenho a amizade até hoje e também professores incríveis. E o valor que eu paguei nessa escola estudando de tarde, de segunda a quinta, da 1 até as 5 da tarde, foi de 1.500 euros. Isso é o valor de renovação. O valor da primeira matrícula acredito que seja outro, então eu deixei o site na descrição para vocês conferirem. Lá não tem a tabela de preço exposta, então vocês podem entrar em contato com o representante da escola e tirar todas as dúvidas. E também para estudar de manhã na renovação custa 1.700 euros e, como eu falei, um pouco mais caro que estudar à tarde. Eu só sei do preço porque durante o meu curso eu fiquei tentando estudar de manhã, mas no final não foi necessário, então não precisei mudar de horário. E antes mesmo que eu soubesse o horário, eu já tinha mudado de ideia porque já não era mais necessário. E agora vamos para a terceira escola e a minha segunda favorita, a ISE, International School of English. Eu diria para vocês que é uma escola ok. Não é a mais cara, não é a mais barata, não é a mais popular, nem a melhor. Porém, ok, pelo menos na minha experiência, claro. Eu gostei bastante dos representantes, porque até hoje eu fui recebida pelos representantes, desde a matrícula até hoje, eu consigo resolver as coisas com facilidade. Os professores também são excelentes em sua maioria. Vou confessar que eu não gostei de todos, porém, muitos dos professores são bem disciplinados no quesito de se importar com o desenvolvimento do aluno, tanto que nós alunos fazemos simulado da Trinity College, ou seja, uma das melhores universidades do mundo e a mais popular aqui na Irlanda. E também fazemos prova do Cambridge, que é um teste muito importante para avaliar a proeficiência em inglês. E outra coisa que eu gosto bastante são as atividades sociais da escola. Uma vez ou outra, a minha sala se reúne para fazer passeios fora da sala de aula como uma forma de interagir culturalmente e também aprender. Então, de vez em quando, visitamos museus, pubs, restaurantes e lugares que a gente possa conhecer um pouco mais da cultura. Fora também que tem as atividades sociais da própria escola, onde outras salas se reúnem para fazer esses mesmos tipos de passeios e interagir culturalmente e entre si. E nessa escola, estudando de segunda a sexta, da 1h45 da tarde até as 5, eu paguei o valor de 1.500 euros, e se eu fosse estudar de manhã, eu teria que pagar 1.700. Lembrando que esse é o valor de renovação, o valor da primeira matrícula é diferente, por isso que eu deixei o site da escola na descrição, junto com outros sites das escolas que eu citei aqui. Aí vocês podem conferir diretamente com o representante da instituição. E lembrando também que estudar de manhã é sempre um pouco mais caro que estudar à tarde, então se você quer economizar no início, você pode optar por estudar à tarde e no meio do processo fazer a mudança de horário se surgir algum trabalho pela tarde. Só para relembrar vocês que esse valor das duas últimas escolas de 1.500 é o valor de renovação, ou seja, eu escolhi o curso General English, que me permite estudar por 6 meses e ter férias de 2 meses, e nisso me dá direito de fazer 2 renovações, ou seja, estudar ou 2 vezes na mesma escola, ou estudar 2 vezes em 2 escolas diferentes. Então, esse valor que eu paguei de 1.500 euros é um valor promocional de renovação, que é diferente do valor da primeira matrícula que você vai ter que pagar saindo do Brasil e vindo para cá. Normalmente, as boas escolas custam mais de 2.000 euros. É claro que existem escolas com menos de 2.000 euros, mas cabe a você avaliar o método de ensino e questionar os representantes dessa instituição.
E claro, e o mais importante de tudo, avaliar o site da escola. Então, para facilitar a vida de vocês, quando eu estava fazendo esse roteiro, eu pesquisei as melhores escolas de Dublin e deixei o link do site na descrição. Então, lá vocês vão poder ver as 42 melhores escolas de Dublin, de acordo com as avaliações em estrelas e também em comentários dos ex-alunos. Agora que você já tem uma noção dos preços das escolas, vamos falar sobre a acomodação. Confesso para vocês que é um assunto um pouco delicado, porque infelizmente estamos passando por uma crise imobiliária, então encontrar uma acomodação e por um preço bom vai ser o seu primeiro desafio como intercambista. E outra coisa que eu quero frisar aqui é que quando eu cheguei, eu vim com meu marido, então os preços dos aluguéis que eu paguei durante a minha jornada e que pago hoje é muito diferente do preço que uma pessoa solteira vai pagar. Então, mesmo que eu fale aqui um valor exorbitante, com certeza uma pessoa solteira vai pagar muito menos no aluguel do que eu e meu marido pagamos juntos. E pensando nisso, porque eu sei que nem todo mundo vai vir com outra pessoa, eu fiz uma pequena pesquisa de algumas acomodações para trazer aqui o valor médio das acomodações, desde as mais baratas até as que eu achei mais cara para uma pessoa, só para vocês terem noção dos valores. Mas antes de falar esses valores, eu vou falar aqui as minhas experiências que eu tive com as acomodações e o preço de cada uma. A minha primeira acomodação foi alugada pelo aplicativo Airbnb. Isso porque eu e meu marido achamos mais seguro, então acabamos pagando a mais do que deveríamos em comparação aos grupos de Facebook, que também é um ótimo lugar tanto para encontrar acomodação quanto para repassar a sua vaga caso você venha para cá e já queira fazer a mudança. É um ótimo lugar também para encontrar emprego ou até mesmo para esclarecer outras dúvidas referentes ao intercâmbio e principalmente conhecer pessoas. Nessa primeira acomodação era só um quarto temporário ainda e mais parecia um hotel, porque literalmente era um quarto e um banheiro. E no quarto, no cantinho, tinha um micro-ondas onde a gente fazia a nossa comida, né? E passamos quase um mês só comendo pizza. Tinha um frigobarzinho também para manter a nossa comida, mas era bem pequenininho. E como a gente não tinha cozinha, era literalmente um quarto como se fosse um hotel, tínhamos que lavar a nossa louça na pia. É claro que deixaram uma baciazinha pra gente, uma bacia que era compacta, então dava para pegar ela e colocar dentro da pia do banheiro. E assim a gente lavava a louça de uma forma higiênica. Não julguem a gente, tá? Eu jamais faria isso. Se eu não tivesse nessa condição, era porque realmente a gente não tinha cozinha, não tinha nada. Passamos quase um mês morando nesse quarto. Mas era o que dava para fazer. Tinha esse frigobar, tinha o micro-ondas, mas foi temporário. Achei caro? Achei, mas era o que tinha. Já a segunda acomodação era fixa, então fiquei lá por um bom tempo dividindo a casa com 13 pessoas. Era uma casa completa, porém era uma casa já um pouco maior, com um tamanho agradável, cada um tinha seu quarto. Quer dizer, alguns quartos eram divididos e outros eram entre casais. E no meu caso e do meu marido, nós ficamos num quarto só nosso para um casal. E pagamos o valor de 1.300 euros mensalmente. Gente, outra coisa, eu só tô frisando aqui o valor do aluguel, mas também já vou contar daqui a pouco para vocês o valor das contas. Já a minha terceira acomodação foi uma estadia muito rápida, eu diria que menos de um mês. Eu e meu marido pagamos o valor de 900 euros num quarto separado só nosso, porém tínhamos nos mudado para essa acomodação com o intuito de que nós trabalhássemos no gerenciamento da casa, ou seja, para manter a casa em ordem. E essa casa futuramente seria um Airbnb, onde muitas pessoas morariam. Então, e nesse período dividimos a casa com mais 22 pessoas. Contando comigo e com meu marido, tinha 24 pessoas na casa, porém era uma casa gigante. E a partir daí entra a quarta casa, onde pagamos 1.300 euros, tendo um quarto só nosso e um banheiro privativo também, dividindo a casa com mais 3 pessoas, sendo que 2 eram meninas que já estavam dentro da casa e uma das meninas morava no nosso quintal, ou seja, essa menina tinha o próprio flat, porém era fora da casa, então
Particularmente, eram só 2 pessoas dentro da casa e a menina só passava pela casa só para passar pelo quintal. Claro que fazia parte da casa, porém a gente conta como se fossem 2 pessoas na casa, porque de fato os 2 quartos eram dentro da casa e essa outra menina morava em um flat separado, só que no mesmo quintal. Eu sei que essa questão de divisão da casa pode ser assim uma questão um pouco desanimadora, até porque ninguém gosta, né, de dividir casa com um estranho, e eu sei que isso é um desafio muito grande para o intercambista. Porém, não é de todo ruim, porque eu tenho amizades que eu conheci nas acomodações e que eu mantenho até hoje. Então, isso pode ser uma boa forma também de fazer amizades, de trocar ideia, tanto culturalmente, quanto fazer networking em questão de trabalho mesmo, de casa. Eu falo isso porque o meu primeiro emprego que eu consegui aqui foi um dos meus vizinhos, assim, da casa que me arrumou. Ele me indicou no emprego, então eu só fui lá, fiz a entrevista e deu tudo certo. Então é um bom método de você fazer networking para trabalho, para outras casas também e fazer amizades. Eu sei que às vezes acontecem algumas situações chatas, como por exemplo, pessoas invasivas, pessoas desorganizadas, mas é só uma questão de diálogo e, claro, de bom senso. E na pior das hipóteses, falar com o dono da casa referente a esse problema. E eu também queria deixar aqui um adendo para vocês, que eu tenho um case de sucesso, não meu, mas de uma amiga minha, que eu conheci inclusive na última acomodação, porque essa amiga minha era uma das meninas que morava comigo nessa acomodação que tinha menos pessoas, e foi a minha última acomodação antes de morar sozinha com meu marido, que é o seguinte: ela sofria muito com essa questão de pessoas desorganizadas, então ela tinha esse pequeno estresse porque ela era uma pessoa que sentia muito e realmente ela estava na razão dela, porque algumas pessoas da casa, por exemplo, deixavam louça suja, algumas vezes por questão mesmo da rotina, porque às vezes não dá tempo e a gente entende, avisa no grupo, porque a gente tinha um grupo da casa. E também tem pessoas que realmente só são desorganizadas e ela se estressava muito com essa questão. Então, se você é uma pessoa também que tem essa tendência a se estressar com essas questões, porque infelizmente tem pessoas sem noção, essa amiga minha dividia um quarto com outra pessoa na primeira casa, porque moramos juntas em 2 acomodações, e na primeira ela dividiu o quarto. Já na segunda acomodação ela tinha o quarto dela sozinha, o que chamamos aqui de single. E na terceira vez, quando ela saiu da casa, que saiu antes que eu, ela conseguiu o próprio estúdio, ou seja, não é uma questão impossível. Eu sei que no início eu falei da crise imobiliária, que de fato é real, porém não é impossível. Com o tempo a gente vai se adaptando, conhecendo pessoas, expandindo nosso networking. Inclusive eu já vou falar para vocês o porquê networking é tão importante. O meu marido, por exemplo, é uma das pessoas mais extrovertidas que eu conheço. Então ele tá sempre expandindo o networking dele, conversando com pessoas, conhecendo pessoas, até conta coisas que não deveria contar sobre a nossa vida, mas é o jeitinho dele, ele não consegue segurar as coisas. Mas é o jeitinho dele, ele não consegue segurar as coisas. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, ande bota, solidão, é na sola da bota. E nisso ele acabou compartilhando com um colega de trabalho dele a nossa situação na casa, que estávamos procurando um flat só nosso. Por sermos um casal, queríamos um pouco mais de privacidade. Na última casa compartilhada, a experiência foi maravilhosa, eu até fiquei triste quando eu me mudei. Porém, já estava na hora da gente ter o nosso cantinho para chamar de lar, até porque a gente pretendia passar mais tempo aqui. E a partir dessa amizade com um colega de trabalho dele que soube da nossa situação, da nossa procura da acomodação, esse colega do trabalho dele indicou a gente para a acomodação que estamos agora. Na verdade, a acomodação anterior, mas essa casa que estamos morando agora pertence ao mesmo dono. Eu não sei se deu para entender, se ficou meio confuso, mas vamos lá, eu vou tentar explicar de novo. Aqui as coisas funcionam muito por indicação, tanto de trabalho quanto de acomodação.
porque muitos donos das casas, principalmente os mais velhos, eles preferem receber indicações de quem eles já conhecem, dos moradores antigos. Então esse colega do meu esposo, ele foi morador antigo do nosso primeiro flat que moramos sozinho. E ele morava somente com a esposa e se mudou, foi morar na Espanha, depois voltou para cá, só que ele já tem filhos, então aquele flat já não servia mais para ele. Ele chegou no meu marido e perguntou se a gente ainda estava procurando um cantinho só nosso, e respondemos que sim. E foi aí que ele falou com o dono da casa sobre nós. E o dono da casa nos convidou a vir pra cá, fizemos uma entrevista, e quando eu digo entrevista é uma coisa normal, assim, que ninguém precisa se assustar, é só perguntas assim sobre a nossa vida, o que fazemos, se somos estudantes, se não somos, enfim. E no final deu tudo certo. E nesse primeiro flat pagamos o valor de 1.070 euros com contas inclusas. Olha só, ainda mais barato. Era um ovo, sim. Era um flatzinho bem pequenininho, porém num lugar muito bom. O nosso bairro é maravilhoso. Continuamos morando no mesmo prédio e é um prédio maravilhoso. Os vizinhos são muito legais, são muito gentis, não tenho nenhum problema. O bairro tem muita coisa acessível, tem tudo o que a gente precisa, farmácia, mercado, é perto da minha escola, é perto do trabalho do meu marido, tem transporte, assim, o ponto de ônibus é do lado de casa, então é o lugar perfeito pra gente, do jeitinho que a gente queria. E seguindo nessa linha cronológica, depois de um tempo morando no nosso primeiro flat sozinhos, recebemos uma outra proposta de mudar para um outro flat dentro do mesmo prédio, que é o apartamento que estamos agora. É um pouco mais caro, porém, como meu marido precisava de espaço e até eu mesma estava muito incomodada, assim, com o pouco espaço que a gente tinha, tanto que a gente já estava adquirindo algumas coisas assim, materiais que já estavam ocupando espaço na casa, então precisávamos de fato de um ambiente mais espaçoso. E foi aí que surgiu a oportunidade de vir morar aqui nesse apartamento que estamos hoje e pagamos o valor de 1.400 euros, mas com contas inclusas, exceto a eletricidade. Quando eu digo aluguel com contas inclusas, significa que o proprietário já incluiu o valor da energia, da taxa do gás e do lixo dentro do valor do aluguel, e isso te poupa de ter que calcular o valor de cada conta além do preço do aluguel. Agora vamos para os valores das acomodações para pessoas sozinhas. Digo pessoas sozinhas porque até agora eu só contei sobre a minha experiência do valor que eu paguei estando com meu marido. Então as pessoas que vêm sozinha consequentemente vão pagar menos do que nós pagamos juntos. E eu fiz uma pequena pesquisa nos grupos do Facebook, inclusive tem muitos grupos que têm nomes parecidos, como por exemplo, acomodações em Dublin, brasileiros na Irlanda, brasileiros em Dublin. Eu tô focando aqui em Dublin porque é onde eu moro, mas enfim, vocês podem colocar lá brasileiros na Irlanda, brasileiros em Galway, brasileiros em Cork, e vocês vão achar muitos grupos de Facebook onde vocês vão ver vagas de trabalho, vagas de casa, pessoas trocando dúvidas, interagindo entre si, colocando as notícias também do que acontece na cidade, enfim. E nessa pesquisa eu fiz como se eu estivesse procurando uma acomodação para uma pessoa só e coloquei aqui a média de valor de 500 euros a 900 euros. Por quê? As acomodações que eu achei mais baratas estavam no valor de 580 euros a 630 euros, mais baratas. E as mais caras estavam no valor de 780, 850 a 900 euros. Fora também que tem algumas coisas que podem influenciar esses valores, como por exemplo, se a vaga é single, ou seja, se você está pagando o quarto só para si, o valor realmente vai ser um pouco mais caro do que seria se você compartilhasse o quarto com mais pessoas. O fato também da casa ser mais próxima ao centro, o valor tende a ser mais caro, mas eu vou falar que nem sempre as casas também que são distantes do centro são mais baratas,
porque como no caso da minha primeira acomodação temporária foi 1.800 euros e não era tão próxima assim do centro, mas em muitos casos é comum que as casas que fiquem mais próximas do centro sejam mais caras. E a quantidade de pessoas na casa também influencia bastante no valor. Agora vamos para as despesas da casa, que seriam conta de energia, taxa do lixo e gás. Quando eu falo taxa do lixo é porque aqui é uma empresa privada que recolhe o nosso lixo, então é inevitável ter que pagar essa taxa, mesmo que venha no valor incluso do aluguel, mas temos que pagar. Lembrando que eu não citei conta de água porque aqui não precisamos pagar conta de água, mas em compensação o aluguel acaba sendo o preço mais alto que temos que pagar. Vamos começar pela conta de energia. Também quero lembrar que os valores que eu vou citar aqui, tanto da conta de energia quanto as outras despesas, são valores baseados no que eu pago atualmente e também nas pesquisas que eu fiz. Até porque vocês mesmos vão poder ver que durante a pesquisa por acomodação, o pessoal já coloca lá todo o preço das contas especificadas, caso esse valor não seja incluso no aluguel. Já peguei até o meu caderninho aqui para não esquecer. Bom, a conta de energia, dividindo casa, o valor médio sai de 30 euros a 50 euros. É claro que esse valor varia muito de acordo com a quantidade de pessoas que tem na casa. E essa foi só uma média de acordo com o que eu paguei e também as pesquisas. Pelo menos na maioria das acomodações que eu vi, esse era o valor. Agora a taxa do gás custa de 10 a 20 euros. E isso é sempre baseado na quantidade de pessoas que tem numa casa. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcada com minha letra, caneta azul. E a taxa do lixo vai de 3 a 10 euros, dependendo da empresa também e da quantidade de pessoas. Eu lembro que na última casa compartilhada, que eu dividia com as 3 meninas, as 2 dentro de casa e mais uma que morava no quintal, era de 3 euros cada. Então, sobre a taxa do lixo, não vai ser um custo absurdo. Atualmente, eu nem sei mais quanto eu pago nesses valores, exceto a energia, porque todos eles já são inclusos no aluguel, exceto a eletricidade, que eu e meu marido pagamos um pouco mais caro, claro, porque estamos em 2 agora. Então, o valor vem de 70 euros a 100. E sobre internet, eu tenho o plano mais barato de 20 euros com internet limitada pelo mês inteiro pela empresa Tree. Inclusive é uma ótima empresa caso você queira trocar de iPhone. Eles têm vários preços promocionais onde você pode trocar de celular e adquirir um plano bom. Muitos brasileiros, inclusive, que vêm aqui e querem comprar um iPhone novo, eles fazem isso. Eles conseguem trocar de celular pagando um preço bem acessível e pagando um plano muito bom de internet. Antes da gente ir para o próximo tópico, eu já vou te pedir para deixar o like, porque isso é tanto importante para o meu trabalho quanto para outras pessoas, porque assim o YouTube entende melhor o meu conteúdo e distribui cada vez mais para pessoas que, assim como você, também estão planejando o intercâmbio delas. E agora, o próximo tópico é mercado. Bom, no início do meu intercâmbio, eu costumava comprar no mercado Lidl, um dos mercados mais populares daqui da Irlanda, e gastava por volta de 30 euros por semana comprando só o básico, o que dava no total de 120 euros por mês. E hoje em dia nós compramos no Tesco, um outro mercado popular aqui na Irlanda, e gastamos de 40 a 80 euros no máximo quando compramos muita besteira, levando em conta que o Tesco é um pouco mais caro que o Lidl, por isso eu preferia o Lidl antigamente por ter mais opções de comida e também por ter um preço mais acessível. Porém agora, como eu moro bem pertinho do Tesco e tenho o Clube Card, então eu tô comprando mais no Tesco. Também tem um outro mercado bem conhecido aqui chamado Aldi, porém eu não tenho parâmetro ainda para falar sobre ele porque eu só comprei uma vez. Agora falando de transporte, hoje em dia graças a Deus eu faço tudo a pé, mas quando eu preciso pegar ônibus eu pago apenas 1 euro na passagem como estudante. Isso porque eu uso o Lip Card. O Lip Card é como se fosse a nossa carteirinha de estudante, que serve como cartão de transporte e também que vai garantir o nosso desconto em alguns lugares, algumas lojas, restaurantes e eventos. Então ele é um dos principais documentos que você precisa fazer com prioridade assim que chegar na Irlanda, porque ele vai te garantir
o desconto no transporte e o seu desconto em alguns outros lugares que já foram citados aqui. Como dito, eu pago apenas €1 na passagem quando eu tenho a necessidade de pegar ônibus. Hoje em dia minha rotina é diferente do que eu tinha antigamente, que eu vivia na correria, que eu tinha uma vida mais corrida e pegava 2 ônibus por dia, e mesmo pegando 2 ônibus por dia eu pagava €2 na passagem, ou seja, a cada 7 dias eu gastava €14. Eu vou pedir para o meu editor deixar a tabelinha que eu tirei do site do Lipcard aqui, onde tem todos os preços de todos os cartões, ou seja, tem o cartão adulto, tem o cartão de estudante e também tem o preço para as viagens mais longas. Então, nessa tabela aqui, foquem só no que está escrito Student Card e vocês podem ver que tem diversos preços diferentes, porque o destino influencia inclusive no preço. Ou seja, se você tá pegando ônibus para ir para um lugar que não é tão longe assim, você pode entrar no ônibus, falar diretamente com o motorista para onde você está indo e bater o seu cartão na maquininha do motorista, ao invés de bater o cartão na maquininha de trás do ônibus onde todo mundo passa o cartão. Assim ele vai te dar o desconto na viagem. Vale lembrar que eu deixei o site do Lipcard na descrição para vocês verem com mais detalhes como que funciona o sistema de transporte na Irlanda. E claro, se ficou alguma dúvida também, seja sobre o Lipcard, acomodação ou escola, vocês podem deixar nos comentários. E se você chegou até aqui também, não se esqueça de deixar um emojizinho de avião para eu saber que você estava comigo até aqui. Bom, agora vamos falar sobre lazer. Quando se trata de lazer, eu só coloquei aqui os preços dos restaurantes. Por quê? Por mais que aqui tenha muitos pubs, restaurantes, eventos, muitos lugares para você tirar o seu tempo de lazer, eu sou uma senhora, gente. Eu sou uma senhora, então assim, os meus rolês são mais em restaurantes, cafeterias e lugares que eu possa comer. Porque se não for para comer, eu nem saio de casa. Então, assim, eu filtrei de acordo com a minha experiência e coloquei aquilo que eu gasto mais quando eu saio, que é comida. Bom, nos restaurantes e cafeterias, eu costumo gastar na média de 15 a 30 euros por pessoa. Isso porque eu como bastante. E é claro, o preço também depende muito do lugar. Caso você tenha achado muito caro, não se preocupe, porque aqui tem muitas opções e tem todo tipo de comida. Tem comida turca, comida japonesa, brasileira, chinesa. Tem tudo que você possa imaginar de qualquer nacionalidade e de diversos preços. Então você consegue achar um restaurante com preço menor que esse por pessoa. Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou recapitular os principais valores citados nesse vídeo anteriormente. Vale lembrar que muitos desses valores são baseados nas minhas experiências, ou seja, muitos deles são valores que tanto eu quanto meu marido pagamos durante a nossa jornada e também são média de valores que tiramos das nossas pesquisas. Como, por exemplo, a escola, que custa em média de 2.000 a 3.000 euros na primeira matrícula. Pode ser que você encontre escolas com valor menor, sim, e eu espero que sim, mas dentro das nossas experiências e pesquisa, esse é o valor médio que vimos que custa as escolas, pelo menos as melhores escolas. Sobre a acomodação, pensando no fato de uma pessoa só estar vindo para cá para alugar, seja um single ou um quarto compartilhado, eu tirei a média de 500 euros a 900 euros, de acordo com as acomodações que foram vistas dentro da minha pesquisa. Internet do celular do plano mais básico na Tree, que eu pago 20 euros mensais. Transporte 14 euros a cada 7 dias. Isso se você tiver o seu Lipcard de estudante tendo desconto. E lazer de 15 a 30 euros. Uma coisa que vocês precisam saber é que se você é uma pessoa muito baladeira, tem muitos lugares aqui em que a entrada é de graça em dias específicos. E outra, se você tem o seu Lipcard de estudante, como eu falei anteriormente, você pode conseguir desconto em algumas lojas, restaurantes e eventos. Bom, gente, por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, se caso eu não tenha explicado claramente alguma coisa, vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários. E também, se quiserem falar comigo
de forma mais próxima, podem me seguir lá no Instagram StampaTrip, que tá escrito da mesma forma que tá aqui no canal. Então vocês podem me mandar mensagem na DM que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima!